Essa paz, meus queridos e amados irmãos, queridos visitantes, nós tivemos hoje o prazer de conduzir a Márcia a essa casa, depois de um bom tempo de paquera para trazê-la aqui, né? Márcia é conhecida de alguns aqui, principalmente que fizeram parte da segunda igreja. Também estou recebendo aqui uma ex-ovelha nossa, que está escondidinha ali atrás em algum lugar, está ali, com a sua netinha. Seja bem-vindo. A netinha, inclusive, é vizinha da igreja aqui, nossa. E a todos os nossos visitantes, aqueles que já vêm, inclusive, frequentando a nossa igreja como visitantes, participando, inclusive, de algumas atividades durante a semana. Diante, amados, das calamidades que nós testemunhamos todos os dias, das intempéries, das tragédias, do sofrimento humano, é quase inevitável que não lidemos com um dilema, que é uma questão que não surge apenas da fala de ateus, agnósticos ou céticos. Essa questão muitas vezes surge conosco. Somos cristãos experientes, muitas vezes levantam essa mesma questão. Se Deus é tão bom, se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele não extermina, não acaba com todo o sofrimento, especialmente o sofrimento nosso? E somos seu povo, o povo escolhido, a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. Hoje celebra-se mundialmente o dia da igreja perseguida. E as missões são lembradas em países onde a perseguição é intensa, perseguição de morte, aprisionamento, torturas, onde o evangelho é proibido de se pregar. Hoje as igrejas do mundo inteiro oram por isso. Nós teremos essa oportunidade de orar nessa noite pelos nossos irmãos que estão no campo missionário e estão sofrendo perseguições. Por que Deus não livra esses irmãos de perseguições? Muitos estão presos, muitos estão perseguidos nesse momento. Por que Deus, simplesmente, como um passe de mágica, não resolve esse problema? Eu acredito que a palavra de Deus tenha algumas respostas fundamentais para esse dilema. Nos próximos 3 domingos nós vamos refletir sobre isso, a questão do sofrimento e como enfrentar o sofrimento. Nós precisamos primeiro entender que todo sofrimento tem uma única origem. O sofrimento ele surge a partir da queda, da nossa queda. A queda dos nossos primeiros pais, do nosso pecado. E o pecado não foi simplesmente comer de um fruto proibido. O pecado foi querer ser igual a Deus. Essa foi a sugestão de Satanás. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o homem toma do fruto e come e cai. A partir da queda, a humanidade começa a sofrer. O homem tem que suar para sustentar-se e sustentar a sua casa através do trabalho árduo, com lágrimas. A mulher vai dar à luz em dores de parto. A criança virá ao mundo com dores, vai chorar, seus pulmões vão se abrir e a primeira experiência que ela tem com o mundo é o choro, é o sofrimento. Vamos sofrer durante o crescimento, durante a nossa educação. Vamos sofrer durante toda a nossa jornada. E por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós caímos. Porque houve um pecado contra Deus, uma rebelião contra Deus. Por isso Romanos capítulo 1, versículos 10 e 11, vai nos dizer que não há um justo sequer sobre a face da terra, depois da queda. Se nós olharmos em Isaías 64, 1, o profeta, inspirado por Deus, vai dizer que as nossas obras que nós achamos que são justas, elas não passam de trapo de imundícia. Elas são inúteis diante de Deus. Tamanha é a contaminação que nós recebemos por conta do pecado. Todo o sofrimento que existe tem uma fonte. A fonte não é Deus. Não é Deus que enviou o sofrimento para o mundo. A fonte são os nossos pecados. Mas a pergunta insiste: por que Deus, sendo bom, não nos livra do mal? E aí nós precisamos refletir na palavra do Senhor, e nós acreditamos, assim como o teólogo Sproul, que há um livro nas Escrituras Sagradas, há um personagem nas Escrituras Sagradas, cujo tema do livro vai responder essa questão.
esse personagem é Jó. É inevitável falar de sofrimento na Bíblia sem falar de Jó. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 13. Jó capítulo 1, de 13 a 22. Vamos começar a tratar nesses próximos domingos do problema do sofrimento. Jó capítulo 1, versículos 13 a 22. Esses versículos vão mostrar a primeira parte dos sofrimentos de Jó. Houve uma segunda parte ainda, mas essa é a parte introdutória, só a introdução do sofrimento que Jó passou. Então, se alguém sabe alguma coisa sobre sofrimento, essa pessoa é Jó. E a palavra do Senhor nos diz assim no versículo 13: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles sabeus, os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Amém. Extraordinária a história de Jó. Estamos experimentados, a conhecemos de cor, não só pela leitura bíblica, pelo estudo, mas também por canções que falam sobre Jó e por ditados populares, por comparações que às vezes a cultura popular faz com Jó. Por exemplo, fulano de tal tem a paciência de Jó, diante do sofrimento, diante do aturar alguma coisa ou alguém. Jó então é um exemplo de homem de Deus. O texto bíblico vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem justo e temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E é interessante observar aqui como esse homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha caráter, que era temente, adorador ao Senhor, sofre. Como um homem desse vai passar pelo sofrimento que ele passou? E nós começamos a observar que esse sofrimento de Jó lança em xeque ou denuncia uma teologia muito famosa no nosso tempo, uma pregação muito famosa, que é a pregação de prosperidade. Você sabe bem que na pregação de prosperidade ninguém pode sofrer. Aliás, o slogan da pregação de prosperidade é: pare de sofrer. O indivíduo que sofre é um indivíduo amaldiçoado. O indivíduo que sofre é um indivíduo que está sendo atacado por demônios. O indivíduo que sofre está debaixo de olho gordo, de inveja, de obra de feitiçarias. O indivíduo não pode sofrer, muito menos um cristão. Deus me livre um cristão sofrer. Se você está sofrendo, você precisa ir a uma sessão. Nessa sessão, você será descarregado do sofrimento. Não haverá mais sofrimento na sua vida. Não é? A ideia é que você vai ser promovido para os céus. Essa é a ideia. E enquanto estivermos aqui na terra, disse Jesus que teríamos sofrimentos. Se Jó sofreu, quanto mais eu e você. Quanto mais nós. Então, esse texto já lança por terra essa teoria do não sofrimento, do pare de sofrer. A ideia bíblica
não é que nós não sofreremos. A ideia bíblica não é a remoção do sofrimento da natureza humana. A ideia bíblica é que o Senhor andará conosco pelo vale da sombra da morte, quando estivermos sofrendo. Então, quando você estiver enfrentando o sofrimento da enfermidade, da solidão, da angústia, da traição, da perseguição, a promessa bíblica do Salmo 23 é que o Senhor estará contigo. A promessa bíblica de Isaías 43 é que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus que te digo, não temas. Amém. Essa é a promessa bíblica. Então a palavra de Deus não promete livramento das perseguições, das lutas e adversidades. Ela promete que o Senhor estará conosco, que o Senhor vai nos fortalecer. Ela não promete remoção da dor. Ela promete que o Senhor caminhará conosco, entrará conosco na fornalha, no fogo ardente, vai nos promover uma caminhada segura e vitoriosa, mesmo diante do sofrimento. Aleluia. Você crê nisso, querido? Amém. Jó é esse homem que vai experimentar o sofrimento. E o teste acontece quando Satanás, de alguma maneira, se aproxima e consegue a comunicação com o Criador, o Senhor do Universo Todo-Poderoso. E o Senhor faz uma provocação, diz: observaste meu servo Jó, nas suas voltas sobre a terra, porque ele vinha de voltas, de passeios, de observações sobre a terra, Lúcifer, e Deus diz para ele: porque não há homem mais temente, não há homem justo, não há homem correto como Jó, um homem íntegro. E a proposta e a provocação do diabo é a seguinte: Jó debalde teme a Deus, ou seja, Jó de graça teme a Deus. Tu não tens abençoado a Jó com tanta prosperidade, com tantos bens, com uma família bonita. Tira tudo que ele tem, tira a proteção, inclusive, que o Senhor dá a ele, e verás como ele não blasfemará na tua face. E aí começa o desafio. E o Senhor diz: pode tocar, pode tirar tudo que ele tem, só não tira a vida dele, porque a vida dele me pertence, é minha. Você não tem poder de tirar a vida de ninguém. Aliás, o diabo não tem esse poder da vida e da morte. Esse poder pertence ao Senhor. Só o Senhor dá vida e só o Senhor permite a morte. Esse é um outro tema que nós podemos trabalhar. O sofrimento pela morte, pela perda de pessoas queridas, amadas. Não é o tema aqui hoje. Mas só o Senhor tem a chave da vida e a chave da morte. E não permite que o diabo tire a nossa vida. A vida dos escolhidos, dos servos do Senhor. Há uma proteção especial de Deus sobre você e sobre a sua família. Você crê nisso, meu bem? Amém. E aqui, então, o diabo é permitido testar a Jó. E o teste começa exatamente aqui no capítulo 13, quando Jó, com notícias ruins, uma atrás da outra, e sucedeu que depois daquela tragédia, chega logo em seguinte uma notícia ruim, uma outra notícia ruim, até que a notícia ruim e o mal atinge a família de Jó, ele vai perdendo os seus filhos, fica somente a sua esposa para poder testá-lo depois, seus amigos, e ele, aqui diante de toda essa tragédia, uma atrás da outra, como uma avalanche que vai se desenvolvendo, ele tem uma atitude extraordinária. Diz o texto aqui, no versículo de número 20, que Jó tem a seguinte atitude: ele vai se levantar, ele está prostrado, ele vai se colocar de pé, ele vai rasgar as suas vestes, não de raiva, não de blasfêmia, uma atitude blasfema contra Deus, ou de rebeldia contra Deus, mas ele vai rasgar um ato de humilhação as suas vestes, vai raspar a sua cabeça como o costume dos antigos tinham de humilhação, vai se lançar diante de Deus e vai declarar: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. E Jó adorou ao Senhor, Jó bendisse ao Senhor. E é extraordinário o comportamento, a atitude desse homem diante do Senhor. Por que que então Deus permite esse sofrimento, e permite o sofrimento de um justo, de um servo
alguém que é inclusive reconhecido pelas forças do mal como alguém justo, pela comunidade, pela sociedade. Em primeiro lugar, Deus permite o mal, querido, Deus permite o sofrimento para provar o nosso amor para com Ele, amor incondicional que nós devemos ter para com Deus, não para provar para Ele, Ele sabe o amor que nós temos, mas para provar para o mundo, para o inferno, para as forças do mal, o amor que eu e você temos incondicionalmente pelo Senhor, ou que deveríamos ter por Deus. Veja, a prova de Satanás é: Jó teme a Deus de graça, versículo 9. Jó realmente tem esse amor incondicional pelo Senhor, ou ele ama o Senhor porque o Senhor o tem abençoado, porque o Senhor o tem prosperado, porque o Senhor tem dado a ele não só bens, como uma família bonita, próspera e abençoada. Essa é a questão aqui. O amor de Jó, incondicional por Deus, está sendo testado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que outros personagens passaram por testes também diante do Senhor. Eles perderam tudo que eles tinham no passado, a vida gloriosa, poderosa, o status, para provar que amavam o Senhor. Um deles foi Moisés. Moisés perdeu todo o seu status, antes perdeu a sua família, não é? E foi colocado num cesto, foi parar na família faraônica, perdeu o seu status de príncipe do Egito, foi parar num deserto, para ser então chamado por Deus, para ser o grande profeta de Israel, para conduzir o povo até a terra prometida. Outro nome que perdeu tudo que ele tinha foi José. José perdeu sua família, José foi levado como escravo para o Egito, José foi lançado numa cisterna, num cárcere, ele perdeu toda a honra que ele tinha, ele perdeu todo o prestígio que ele tinha, ele perdeu o carinho, a proteção da sua casa, estava distante, um prisioneiro. Quando teve a oportunidade de trabalhar, estava lá na casa de Potifar, foi acusado injustamente, vai para a prisão, condenado. E ali, Deus atua de maneira providente, enviando um sonho para que ele pudesse interpretar e ser colocado na posição de governador do Egito. Mas ele perdeu tudo que ele tinha, a sua fidelidade, o seu amor ao Senhor ficou intocável, e ele foi colocado na posição de honra, de glória ali no Egito. Nós podemos nos perguntar aqui: nós amamos a Deus pelo que Ele é verdadeiramente para nós, ou nós amamos a Deus pelo que Ele nos dá? Qual é a razão do nosso amor? Será que o nosso amor é incondicional? Será que se Deus tirar de você hoje os seus bens, tudo aquilo que você possui, tirar de você a sua família, o bem mais precioso que você possui, será que você vai blasfemar diante da face do Senhor? Será que você vai abandoná-lo? Ou será que você vai se prostrar diante do Senhor, vai rasgar o seu coração, vai se humilhar e vai adorar a Deus como Jó fez, dizendo: Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um desafio muito difícil para todos nós, lidar com o sofrimento. É muito fácil glorificar a Deus, cantar louvores, bater palmas, estar na igreja, permanecer no caminho do Senhor quando tudo vai bem. Quando tudo é favorável, quando há prosperidade, quando há saúde, quando há felicidade, quando as portas se abrem, é muito fácil louvar a Deus. Quando o problema aparece, quando o sofrimento bate a porta, o nosso amor incondicional por Deus é testado, é provado. Se você perdesse tudo, qual seria a sua atitude diante do Senhor? Lucas 14, 26, relata a palavra de Jesus. E lá ele diz que quem não deixar pai, mãe, família, filhos, por amor dele, não é digno dele. O amor que nós temos por Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas, acima até mesmo da nossa família. Família vem em segundo lugar. Deus ama a família, Deus instituiu a família, mas a família não é mais importante do que o meu amor a Deus, o meu relacionamento para com Deus, porque a salvação é individual.
Cada um vai prestar conta da sua salvação diante do Senhor. E eu preciso colocar o Senhor como prioridade na minha vida. Portanto, se o Senhor me tirar tudo que eu tenho, todos os bens, todas as posses, todas as conquistas, todos os títulos, os familiares, os amigos, eu preciso louvar ao Senhor. Eu preciso continuar fiel ao Senhor. Então esse é o desafio aqui. Por que é que Deus permite provações, sofrimentos, para provar se o nosso amor realmente é incondicional ou se é um amor de barganha? Está interessado apenas nas bênçãos de Deus, ou que serve a Deus porque tem recebido de Deus. Essa é a grande proposta no Brasil hoje. As grandes igrejas, mega igrejas estão aí oferecendo bênçãos para o povo, negociando a fé com o povo, oferecendo milagres, vendendo terreninhos no céu como no século XVI, bênçãos celestiais, que a igreja não possui para ofertar, portanto, propaganda enganosa. Propaganda enganosa. A verdade do Evangelho é: venha, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia, essa é a proposta do Evangelho. E aí, quando vier o sofrimento, você vai demonstrar, você vai provar para o diabo, para o mundo, para quem quer que seja, que você ama verdadeiramente o Senhor. Muitas vezes os familiares vão duvidar da sua fé, né? Vão colocar a sua fé em xeque. Muitas vezes os familiares vão ser até um empecilho, não porque eles odeiam você, não porque eles não te amam, porque eles querem o melhor para você, mas eles estão olhando com uma visão terrena para você. E ao apresentar o seu chamado e chegar em casa e dizer: eu me converti hoje, eu vou ficar lá na quarta igreja presbiteriana, eu vou frequentar lá. Alguém pode fazer uma crítica, não entender, colocar teu impedimento, zombar, escarnecer de você. E muitas vezes essas pessoas se dizem cristãs também. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão podem não entender o que Deus está fazendo na sua vida, porque você ama a Deus e precisa colocar o amor e a fidelidade a Deus em primeiro lugar. E aí, eu lembro aqui do meu pai. Meu pai tem quase 70 anos, é presbítero emérito, serviu a igreja durante toda a sua vida, criado na igreja. Vocês conheceram aqui durante a pedra fundamental. É um plantador de igrejas nato. Deus o tem usado até hoje, plantio e revitalização de igrejas. É meu exemplo como cristão. Em casa nos educou no Evangelho. Mas ele nunca apoiou, interessante, ele nunca apoiou um chamado ministerial meu. Acho que por medo. Desde criança eu falava que ia ser pastor. Ele nunca deu muita força para ser pastor. Ele sabia o que era ser pastor. Ele era presbítero durante muito tempo, né? E quando eu fui para o seminário, ele achou que não era tempo, não era para ir. Se eu dependesse da palavra dele, não tinha ido para o seminário. E agora, recentemente, quando eu compartilhei para ele o meu chamado missionário, ele disse assim: tomara que Deus não te envie, eu vou orar contra. Só que em todas as ordenações, em todas as formaturas, em todos os ministérios que eu assumi, ele reconheceu que aquilo foi feito de fato pelo Senhor, que Deus tinha me chamado, que Deus tinha me capacitado e depois apoiou o meu ministério. Foi sempre assim. Mas como homem, como pai, tinha medo, tem medo. Então não espere reconhecimento, aprovação, inclusive de pessoas que te amam. Você precisa ser reconhecido e aprovado por Deus no seu ministério. E em muitos momentos você vai andar sozinho, humanamente falando, mas Deus está contigo ali naquela jornada, confirmando o que você precisa fazer. Qual é a sua vocação? Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Deus precisa confirmar. Isso é o mais importante. Não espere confirmações humanas, porque muitas vezes elas não virão. Deus é que precisa confirmar o seu ministério. Deus é que precisa te chamar. Deus é que precisa te converter. Deus é que precisa te transformar. Isso que é o mais importante, é você ter a certeza da sua salvação e do amor de Deus por você e do seu amor por Ele incondicional. Aleluia. E o amor de Jó foi provado e aprovado. A segunda razão que eu vejo aqui em Jó, que eu quero compartilhar com vocês, para o sofrimento. Por que Deus permite, até envia o sofrimento? Para provar a nossa submissão, veja, submissão incondicional à sua vontade. Submissão
incondicional à sua vontade. Vamos entender isso. Quando você olha aqui os versículos 20 e 21, você vai ver que a primeira atitude de Jó é se submeter. Depois da prova, depois dos testes, depois das calamidades, ele não reclama, ele não murmura, ele não blasfema, ele não se revolta, ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele desce na presença de Deus, ele se submete à vontade de Deus. E por que ele faz isso? Existem pelo menos duas razões pelas quais ele faz isso. Primeiro, ele reconhece que Deus tem um plano em todas as coisas. Por que ele reconhece que Deus tem um plano em todas as coisas? Quando você vai no capítulo 42 de Jó, versículo 2, tem uma declaração que é fantástica e que vai mostrar que Jó sempre teve certeza que Deus tinha um plano. No capítulo 42, quando Deus vai reverter a situação de Jó e vai devolver a ele a saúde, os bens e outros familiares serão providenciados para ele, ele vai declarar: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó tinha certeza. Por que Jó se submete? Porque ele tinha certeza que Deus tinha um plano naquele sofrimento. Deus tem sempre um plano, mesmo no sofrimento, querido. Você acredita nisso? Ele acreditava também que tudo lhe foi dado, lhe foi concedido pelo Senhor. Então por que murmurar? Quando você tem a certeza de que o seu marido foi dado pelo Senhor, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, tudo que você tem, todos os bens da sua casa, o seu carro, foi dado pelo Senhor, mesmo que seja fusquinha e areia, foi dado pelo Senhor, a bicicleta que você tem, a casinha mesmo que simples que você tem, foi dado pelo Senhor. Se você perder, você terá uma atitude de gratidão ao Senhor, porque você sabe, inclusive, que Deus tem poder para te dar melhor do que aquilo que você perdeu. Geralmente acontece assim. Lá na frente diz que Deus deu o quê? Lá no capítulo 42, Deus deu a Jó tudo em dobro que ele possuía, por causa da atitude do coração dele. Ele sabia que tudo vinha de Deus. E quando o sofrimento vem, ele quer nos mostrar, ele quer nos revelar verdades importantes relacionadas a Deus. E uma delas é a submissão, a nossa submissão a Deus. Se somos obedientes de fato, estamos dispostos a nos prostrarmos diante de Deus. Mesmo sem entender o sofrimento, estamos dispostos a pedir misericórdia a Deus para abrir os nossos olhos, para compreender o que está acontecendo ali e realizar a sua vontade. Porque Deus tem um propósito até mesmo no sofrimento que você está passando. Eu não sei qual é, mas eu sei que cada um de nós aqui, se tiver a oportunidade de falar nessa noite, vai dizer que está passando por um tipo de sofrimento. É inevitável isso. É uma falsa pregação dizer que você não vai passar pelo sofrimento. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que o sofrimento serve para provar o nosso amor incondicional para com Deus, o momento todo. Segundo, a nossa submissão para com a vontade de Deus. E terceiro, o sofrimento serve para provar a nossa integridade para com Deus. Interessante, a palavra integridade significa caráter, lealdade, honestidade, retidão. Tudo isso significa integridade. E Deus usa essa palavra 2 vezes para desafiar Satanás. Você olha aí no texto, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, perdão, você vai ver que o Senhor pergunta a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, homem íntegro. Homem íntegro. Quando você vai lá no capítulo 2, novamente, você vai ver no versículo 3, que depois desses testes todos e Jó tem adorado a Deus, novamente Deus provoca Satanás. Versículo 3 vai dizer: perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Uma repetição. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro. Olha como Deus repete esse adjetivo para Jó. Ou seja, Deus está dizendo: é um homem correto, é
um homem reto, é um homem em quem eu posso confiar. Extraordinário isso. E aí, esse teste serviu para comprovar e provar que Jó, de fato, é um homem íntegro, e serve para nós também. Pessoas, muitas vezes, vão nos testar na integridade. E é interessante observar que um teste muito comum de integridade para nós é quando há escassez. Quando não há abundância o suficiente, quando nós estamos apertados, por exemplo, financeiramente, ou quando nós não temos recursos, nós somos testados na nossa integridade. Cada centavo é dinheiro, é recurso. Nós somos tentados muitas vezes nesta área, tentados na nossa profissão a dar um jeitinho, tentados na nossa integridade para com o nosso chefe, com os nossos superiores, na nossa empresa, para com a sociedade, para com o próximo, para levar uma vantagem, principalmente nesses momentos. E somos testados também em relação à nossa integridade com Deus, a nossa fidelidade com Deus. Eu lembro que eu comecei a entender, a ficha caiu, de fato, sobre o que era ser fiel a Deus em relação no tocante a dízimos na igreja, quando eu tinha quase 18 anos de idade. Quando eu era garoto, meu pai fazia como os pais fazem aqui na igreja, pegava um envelopinho, colocava lá uma contribuição, eu vinha no gasofilaço, depositava no gasofilaço a minha contribuição na igreja. E fui ensinado assim desde pequeno. Quando eu comecei a trabalhar na adolescência, meu pai disse assim: agora é contigo. Agora você que vai dar o dízimo. Pegou o envelope, me deu e falou: é contigo. Aí começou o problema. Eu esquecia, não contribuía. E aí, ganhando relativamente bem para a minha idade, teria contabilmente, economicamente, recurso suficiente para viver bem na minha adolescência, sem grandes custos, o dinheiro não sobrava. Não sobrava nem para pegar o ônibus para o trabalho. De forma que certa vez meu patrão teve que me dar um aumento para pagar minha passagem, porque não dava, o recurso não dava, e nós não entendíamos, porque o recurso não dava. Um dia a ficha caiu. O Espírito Santo falou no meu coração que eu precisava ser íntegro nas minhas contribuições para com ele. E a partir daquele momento eu comecei a contribuir fielmente com meus dízimos na casa do Senhor. Não estou falando isso para comover seu coração. Estou falando isso porque é verdade, é o que eu vivo. De lá para cá, Deus tem me abençoado muitíssimo. Quando as coisas estão apertadas, quando o mar se levanta, quando parece que eu não vou ultrapassar, o Senhor envia o recurso para que eu ultrapasse. O Senhor envia o livramento para que eu passe pelo fogo. O Senhor envia o socorro bem presente na angústia, mas a minha integridade foi testada. No momento de aperto, no momento de dificuldade, veja bem, o diabo, inclusive, pode ser usado para testar a sua integridade. Pessoas podem ser usadas para testar a sua integridade. E cuidado, muito cuidado para você não envergonhar, inclusive, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado, porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Apontar o dedo e dizer: lá vai um cristão, olha que cristão é aquele lá. Que Deus possa olhar para você e dizer assim: lá vai um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente íntegro, reto e temente a Deus, aprovado. Aleluia! A Bíblia nos garante vitória em todo e qualquer sofrimento. O nosso amor incondicional, a nossa submissão, a nossa integridade serão provados na nossa caminhada, e que nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. A Bíblia nos garante também que um dia todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda enfermidade, toda crise, toda tragédia serão removidos. Nós viveremos no novo céu e numa nova terra. Apocalipse 21 diz que o mar já não existe nesse novo céu e nova terra. Isso significa que o mar indica o lugar do monstro marinho, do medo, do sofrimento, da angústia, da morte para o homem bíblico. O mar aqui em Ibitiba é alegria, natação, é saúde, é paz. Mas para o homem bíblico o mar é o terror. Ele não conhecia o mar, o desconhecido. Havia um monstro marinho, a serpente marinha. Havia morte no mar. Era o abismo.
E quando Apocalipse 21 diz que o mar já não existe, ele diz que todo sofrimento, toda dor, todo mal, toda angústia, toda perseguição, toda morte será removida na Nova Jerusalém. Essa é a nossa promessa. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nessa noite eu creio que você não veio aqui por acaso. Eu creio que Deus tem um propósito aqui na sua vinda. Sempre tem. Deus sempre tem um propósito. Nossa vinda, nada é por acaso. Nós cremos nisso pela palavra de Deus. Há um propósito de Deus para cada situação. E eu creio que você, essa noite, está aqui para ouvir essa palavra e enfrentar esse sofrimento que você está enfrentando. Não sei qual é o teste que Deus está aplicando a você, se é um teste de amor incondicional para com Ele, de submissão ou de integridade, como Jó passou aqui. Eu sei que Jó foi abençoado, que Deus reverteu aquele quadro lá na frente e que Ele declarou que o Senhor pode todas as coisas. A minha oração é que nessa noite você saia daqui declarando isso. Eu sei, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer todas as coisas. Amém. Pode me fortalecer para eu passar por essa luta, por essa batalha, por essa perseguição. O Senhor sabe pelo que eu estou passando.